geral. A Sidcom trabalha com Sistema de Gestão Empresarial, também conhecido como RP. Em todo o Brasil, temos mais de 32 anos de experiência, 15 anos de certificação ISO 9001. E dentro desse nosso objetivo de ajudar o nosso cliente no caminho da busca da excelência na gestão empresarial, vemos que o RP ele é apenas uma ferramenta, ele é um meio, e que os processos de gestão que a empresa tem também são um caminho, são um trilho. Mas o que faz funcionar a empresa e, consequentemente, também o RP, são as pessoas. Nesse sentido, a gente convidou, e tenho orgulho de que participe hoje, o André Streppel, que ele é CEO e fundador da WK Job Hub, que é uma empresa especializada em contratação, seleção e também da qualificação e motivação de talentos. Então, André, te pediria, por favor, antes de mais nada, te agradecer a que estejas aqui conosco nesse evento e que te apresente tua empresa também, antes que a gente inicie com o assunto que nos traz hoje até aqui. Legal, Ricardo. Primeiro, bom dia. Muito obrigado aí pelo convite da Sidcom. Fico muito feliz com esse tipo de iniciativa, porque eu acho que um dos principais pilares de aprendizado, né, de todo mundo é realmente a troca de experiências. Né? Tem muita informação na internet, tem muito estudo, muita coisa para ler, muito vídeo para assistir, mas eu acho que quando a gente troca experiências de casos reais com pessoas, né, que de fato trabalham e estão mais presentes no nosso dia a dia, é onde a gente aprende e tem alguns insights valiosos para aplicar nas nossas empresas. Como tu bem disse, eu sou o CEO da WK Job Hub. A WK ela é uma consultoria de recursos humanos focada na contratação e gestão de profissionais. A gente está no mercado há pouco mais de 12 anos. A gente acabou de ser reconhecido agora essa semana, a gente ainda nem divulgou pela terceira vez com o prêmio GPTW. E aqui na WK, eu como gestor e empresário e CEO da empresa, eu tenho um lema muito importante assim, para mim, que é realmente focar na qualidade de vida das pessoas. Eu entendo que a WK, assim como qualquer outra empresa, ela serve ao mercado e não a mim. E, então, à medida que as pessoas estão bem, a produtividade delas vai melhorar. E, às vezes, se a gente puxa muito pelo resultado demais, a gente pode ter um resultado muito bom num curto espaço de tempo, mas às vezes ali na frente a pessoa não aguenta e aí se desmotiva e aí começa a entrar uma rotatividade e um clima interno não tão positivo e a gente começa a achar que o problema são as pessoas e talvez não são. Então, desculpa te interromper, conta só um pouquinho do que eu vejo no geral, assim, existe um conceito, acredito seja errado, tu até me falou um pouco a respeito disso, do Great Place to Work, que se tem uma ideia assim que é só para empresas gigantes, para empresas que é algo inatingível. Dá uma palhinha para nós de como foi a tua experiência em relação a isso. A gente está pelo terceiro ano agora participando da pesquisa. A primeira vez que a gente participou da pesquisa, a gente não fez qualquer tipo de ação específica para participar da pesquisa, para ter um resultado melhor na pesquisa. A gente entrou realmente de coração e mente aberta, vamos lá, vamos aplicar a pesquisa e ver o resultado que a gente tem. Claro que a gente também, como uma empresa de RH, a gente já é muito focado, né, na gestão de pessoas, e é isso que a pesquisa avalia. E já na primeira participação, a gente foi reconhecido aí com o selo, e a gente entrou entre as 10 melhores empresas para se trabalhar. Com base na pesquisa de cada ano, a gente vai buscando melhorar, fazer ações focadas para melhorar o nosso resultado no ano seguinte. Então, ela é uma pesquisa que quem responde são todos os funcionários da empresa, certo? Ou pelo menos, né, o mínimo de pessoas que tem que responder é 80% do quadro de colaboradores da empresa. Além disso, tem um questionário bem extenso que a gestão da empresa responde, que aí fala sobre processos de gestão, sobre diversidade e inclusão, sobre desenvolvimento, processos de contratação, enfim, tudo que engloba gestão de pessoas. Então, na medida que tu tem processos bem definidos e que tu consegue colher alguns resultados, isso aparece na pesquisa
e, consequentemente, tu é reconhecido. E eu gosto sempre de trazer, né, para nós aqui, eu acho que a grande estratégia de ter um selo GPTW é justamente ter esse reconhecimento de uma instituição que ela é internacionalmente reconhecida. Então, quando a gente fala com clientes novos, com clientes que não nos conhecem, né, para mercados novos, o fato de tu ter um selo GPTW realmente te traz pelo menos um pouco mais de credibilidade. Então, comercialmente também é muito bom. E pelo visto não é algo que eu vejo assim que o empresário, quando vê certificações desse tipo, pensa primeiro que vai ocupar muito tempo da sua equipe, que não vai acabar desfocando eles do trabalho. Acontece isso? Não. O GPTW ele tem uma primeira etapa que é um questionário bem longo, mas que ocupa só a gestão da empresa, a alta gestão da empresa, e é um questionário assim que mais ou menos 2, 3 horas tu responde, e aí depois a pesquisa que cada colaborador responde, assim, no máximo em 10 minutos a pessoa responde a pesquisa. Então é algo realmente bem rápido e que não toma tempo. Claro que existe um período, geralmente de 15 dias, né, 2 semanas, para responder a pesquisa, que tu precisa que as pessoas respondam a pesquisa. Se dentro dessas 2 semanas tu não atingir o número mínimo de respondentes, aí a tua pesquisa está invalidada e aí tu fica para o ano que vem de novo. Isso é uma pesquisa anônima que é feita numa ferramenta deles. Sim, exatamente. Muito bom. André, eu vejo assim que vocês vêm falando muito no WK em como liderar times de elite. Explica um pouquinho para nós, assim, quais são os pilares disso, de como ter uma equipe, um time de alta performance na empresa. Ok, eu acho que, antes de mais nada, é importante que cada empresa tenha muito claro o que é alta performance dentro da sua empresa. Se a sua empresa é uma empresa que vai contratar profissionais para fazerem atividades repetitivas, operacionais, talvez a alta performance seja fazer isso de uma forma mais rápida, sem erros, com uma qualidade melhor. Se a tua empresa talvez seja uma startup, talvez alta performance seja tu ser inovador, tu buscar novas alternativas de resolver problemas, ou então, se é uma empresa já consolidada e que quer buscar inovação, talvez o intraempreendedorismo esteja mais relacionado à questão da alta performance. Então, acho que o primeiro ponto é definir para a tua empresa o que é ter alta performance. A partir disso, e aí eu gosto sempre de trazer, a partir disso, geralmente, tu tem também bem definido qual é a cultura da empresa. Hoje, os pilares fundamentais, quando a gente fala em gestão de pessoas em qualquer empresa, eles são contratação certa, né? Ser assertivo na contratação, e isso requer metodologia, requer tempo, principalmente, né? Tu precisa investir tempo em entrevistar as pessoas, em conhecer os candidatos, né? E não só olhar o currículo e já descartar por currículo, precisa ter um olhar mais aprofundado para aquilo ali. Depois que a pessoa entra na empresa, aí então tu passa a trabalhar com base no desenvolvimento dessa pessoa, ou seja, o desenvolvimento desse profissional alinhado às necessidades da empresa. Né? Não adianta tu desenvolver a pessoa numa coisa que a pessoa não vai utilizar nunca dentro daquele ambiente ali. E, por fim, o engajamento. Quando a gente fala em engajamento, a gente está falando sobre 2 pilares. Para uma pessoa estar engajada, ela precisa, pelo menos, sentir, né, ter o sentimento de tenho orgulho, felicidade, satisfação de pertencer a essa empresa, a essa organização. Então, ela tem que ter esse sentimento, mas ela também tem que ter a ação, ser participativa. Trazer ideias, falar o que pensa, estar presente nas celebrações, nas agendas para tratar problemas, nas agendas com clientes. Quer dizer, se não tem ou o sentimento ou a ação, o engajamento ele não existe. Né? Se tu tá só assim, eu sou só orgulhoso e feliz de estar aqui nessa empresa, ótimo, mas eu não participo de nada, a minha satisfação basicamente não significa nada. E ao mesmo tempo, se eu sou aquele cara que estou presente em tudo, estou sempre falando participativo, estou nas celebrações de aniversário da empresa, dos colegas, estou no churrasco, sou super ativo nas reuniões, mas de fato eu não tenho um sentimento
verdadeiro de felicidade, de orgulho, satisfação de estar nessa empresa, isso não é sustentável, em algum momento eu vou sair da empresa. Então, os 3 pilares para se trabalhar são contratação correta, desenvolvimento profissional do time e das pessoas e o engajamento da equipe. Pois é, dentro disso, assim, porque na parte da contratação, que é um desafio, o que acontece? Nossa clientela, a clientela da Sigicom, na sua grande maioria, é pequena e média empresa. E o que a gente vê, assim, que dificilmente essas empresas têm um setor de RH, e algumas delas que têm tem uma agência que continuamente presta consultoria. Eles vão a uma agência, eventualmente, quando tem uma necessidade pontual. Então, o empresário, ele acaba sendo, ou o gerente da empresa, quem seleciona e recruta. E tudo começa na seleção. Como assim? Que tipo de formação essa pessoa precisa buscar, mesmo que seja através de conteúdo na internet, digamos, para que ela não caia em armadilhas ou ela não se ache tão autossuficiente, e, na realidade, ela deixa passar na entrevista tanta coisa, não coloca aquela pessoa realmente a par do que a empresa faz. Então, o que assim, um empresário ou gerente comum, como ele pode se qualificar, que conselho que vocês dão para que ele não caia em algumas armadilhas desse tipo? Eu penso que o primeiro passo é que a empresa tenha muito claro quais são as soft skills necessárias para uma profissional trabalhar dentro dessa empresa. Né? E quando a gente fala sobre soft skills, são as competências comportamentais. Eu preciso de alguém, né, que tenha flexibilidade, porque eventualmente vão ter atividades que eu vou ter que cortar essa atividade no meio e priorizar alguma outra coisa. E essa pessoa tem que conviver com essa incerteza, não necessariamente, né, com uma constância. Eu preciso de alguém extremamente disciplinado, porque aqui a gente tem uma rotina, um processo extremamente definido, um horário, com regras. Enfim, quem foge disso vai atrapalhar o nosso negócio. Então, a partir do momento que a gente tem as soft skills muito bem definidas, a gente precisa, primeiro, antes de mais nada, olhar para isso no processo de seleção. E aí, quando a gente olha para isso no processo de seleção, a gente está falando sobre uma entrevista por competências. Né? Eu não vou necessariamente entrevistar um candidato simplesmente perguntando para ele: tu conhece o ERP da Citicom? Conhece algum ERP parecido? Enfim, isso sim é importante, mas a gente sabe que isso a gente consegue desenvolver um profissional, às vezes até de uma forma muito rápida. Mas à medida que a gente identifica as competências que ele tem, que vão ser necessárias aqui para a empresa, isso é algo que realmente vai fazer diferença no médio e longo prazo. Olha, eu posso não conhecer o ERP, mas eu sou um cara autodidata, eu tenho facilidade de aprender habilidades novas, eu me adapto fácil com novas ferramentas, eu estou sempre pesquisando coisas novas, já trabalhei com vários outros sistemas, então tu vai identificando sinais de que, olha, esse profissional aqui, ele vai dar certo. Talvez, tecnicamente, ele não seja o profissional ideal, mas a gente sabe que, tecnicamente, a gente consegue desenvolver, enfim, as pessoas quando ela tem a habilidade certa, mas uma entrevista por competência realmente ajuda bastante. A gente tem uma metodologia, né, existe uma metodologia que se chama metodologia STAR, que, basicamente, ela tem 4 pilares, que é situação, tarefa, ação e resultado. Então, assim, a situação é quando tu pergunta para o profissional algum contexto em que ele estava inserido, qual é que era a função dele, a responsabilidade dele, que daí a gente já entra no T, de tarefa, né? Então, eu tinha lá um problema no software que ele não se ajustava ao nosso processo. Bom, qual é que era a tarefa? A tarefa era ajustar o processo ou mudar o software? E aí a gente vai para o A. Qual foi a ação que tu teve diante desse cenário? Olha, eu, enfim, falei com o gestor, falei com o fornecedor do software, falei com a equipe, fui identificando quais eram os pontos que a gente tinha em comum, e aí, por fim, o R, qual foi o resultado que essa ação gerou. Então, na medida que tu vai conseguindo ter uma entrevista por competências, tu vai identificando características daquele profissional que elas não vêm escritas no currículo. Né? O currículo vem onde esse profissional trabalhou, o tempo que ele ficou na empresa,
os cursos que ele fez, mas as competências realmente têm que ser com base numa entrevista bem estruturada. E aí, também falando sobre o currículo, tem mudado um pouco a forma como a gente lê os currículos, né? O currículo, até não muito tempo atrás, a gente se prendia muito na questão ali da sopa de letrinhas, nas ferramentas, no framework que a empresa utiliza ou que o profissional já trabalhou, mas a gente precisa entender que hoje em dia os currículos, eles contam uma história, né? E qual é que é a história que eles contam? Esse profissional, ele já entrou em 3 faculdades, não concluiu nenhuma. Esse profissional entra nas empresas e fica 6 meses, 3 meses, no máximo 1 ano. Será que ele consegue entregar valor para essas empresas dentro desse período de tempo que ele fica? Ou não? Ou é um profissional que ele tem um histórico de permanecer um bom tempo nas empresas. Teve uma ou outra aqui que ele ficou pouco tempo. Bom, na entrevista a gente vai investigar o que aconteceu. Não é o histórico dele. Então, a gente consegue ir percebendo o comportamento da pessoa com base no currículo que ele nos apresentou. E um ponto também bem importante para depois, que quando essa pessoa ela é contratada, geralmente quando a gente contrata a pessoa, automaticamente a gente esquece o currículo dela, né? Parece assim que aquilo ali que ela trabalhou antes, o histórico que a gente tanto pesquisou antes do processo de seleção, a gente absolutamente esquece, não existe mais, né? E ao mesmo tempo, é necessário que a gente esteja sempre lembrando daquele currículo, de como é que era aquela pessoa antes dela entrar aqui. Enfim, os pontos de atenção que a gente levantou no processo de seleção, a gente vai ter que trabalhar em cima disso quando a gente está falando de desenvolvimento, né? Algo aí que tu falaste, a gente muitas vezes se esquece. Eu me lembro quando eu fazia as entrevistas e tudo, a gente acaba se focando muitas vezes demais no currículo, perguntando as coisas da pessoa, mas não que ela comente isso de situação, tarefa, ação, especificamente, para ver como é que a postura dela, como é que é o estilo dela para resolver problemas, e principalmente, uma coisa que você falou ali, entender as causas, que isso eu vejo que é o mais difícil. A gente, por causa da ISO 9001, tem o PDCA, e a importância é entender, e as pessoas confundem muito consequência com a causa, eles apontam a consequência e não encontram a causa. Então, muito importante isso. E agora, assim, uma coisa que acabou entrando nesse assunto, que é fundamental, assim, passei por essa fase de contratação, e aí você falou, a gente acaba esquecendo do currículo dessa pessoa. Isso não estaria ligado, então, a cuidar da carreira, ou, digamos assim, daquele profissional ao longo do tempo que ele está na empresa? Como é que é esse trabalho? Quais são os desafios? Como é que vocês aconselham fazer para que haja esse acompanhamento junto ao profissional? A carreira do profissional, eu acho sempre importante trazer, né? Ela é de total e 100% responsabilidade do profissional, certo? Não é de responsabilidade da empresa. O que é responsabilidade da empresa é contratar o profissional certo, né? Identificar o profissional certo, e para que essa contratação aconteça, a empresa escolhe esse profissional, mas esse profissional também escolhe a empresa. E aí, a partir daí, a empresa ir fornecendo processos e ferramentas para esse profissional ir se desenvolvendo, para ele entender que ao longo do período em que ele estiver na empresa, ele está crescendo profissionalmente. Claro, tudo são ciclos. Vão ter momentos que o profissional ele vai se sentir mais estagnado, e tem momentos que, de fato, ele vai estar mais estagnado, né? Ninguém está o tempo inteiro evoluindo, mas ele precisa entender que ao longo do período em que ele está na empresa, ele vai sair da empresa melhor do que ele entrou. Então, está aí já um primeiro ponto importante também para os empresários olharem, né? Quando um profissional sai aqui da minha empresa, ele sai melhor do que ele entrou? Sim ou não? Ele sai um profissional melhor? Sim ou não? Se saem profissionais melhores, ok, eu entendo que a minha empresa está fazendo um processo bom de desenvolver esse time. E o último ponto que eu queria trazer também sobre isso é muito relacionado à questão de desenvolvimento tanto coletivo como individual, certo? Existem as competências que o grupo precisa desenvolver, né? Esse grupo ele precisa se comunicar melhor. Este grupo precisa ter uma organização ou uma disciplina melhor. Então, isso é uma coisa.
E a outra coisa é quando a gente fala de PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. E para que isso aconteça, né, o que cada um precisa fazer? Talvez para o grupo se comunicar melhor, talvez seja uma pessoa tem que ter uma organização um pouco melhor, talvez a outra pessoa tem que se comunicar de uma forma um pouco mais cuidadosa. Então, isso tudo faz com que o grupo também se sinta mais unido na questão do desenvolvimento. A gente fez uma pesquisa agora no início do ano, com toda a nossa base de candidatos, e uma das perguntas que a gente fez foi quais são as principais ferramentas de desenvolvimento que tu entende que seja necessária para tu te desenvolver profissionalmente. 42% das pessoas falaram em feedback. O segundo mais votado depois foi PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, e o terceiro mais votado foi treinamentos, ou seja, treinamentos tanto técnico como comportamental. PDI, né, um olhar mais individualizado, né, Plano de Desenvolvimento Individual, um olhar mais individualizado, tá? Eu, dentro desse cenário aqui, o que eu preciso fazer para evoluir? E o feedback, né, feedback sempre muito falado. Hoje se fala muito na questão do feed forward, né, que é basicamente dar um retorno para o profissional, mas já com uma ação para ele melhorar para frente, né, e não simplesmente dar um retorno. Olha, eu vejo que tu não está participando das reuniões, tu entra na reunião às vezes atrasado, não participa, só escuta e não contribui. Tá? E daí? Né, o feed forward está para frente. Olha, eu vejo que tu não tem participado muito das reuniões, então, quem sabe, a partir de agora, a gente faz isso, né? Tu já define um plano de ação para frente, para a pessoa, tenho um norte, tenho um futuro aí para mim, que é o papel da liderança. Né? O papel da liderança é, primeiro, ser o exemplo a ser seguido, e depois ser a bússola do time. Né? A liderança que vai dizer assim, olha, para onde que a gente tem que ir, tu profissionalmente para te desenvolver, o que tu precisa fazer. E às vezes também um receio da liderança é que muitas vezes a liderança ela não tem todas as respostas, né? E não precisa ter todas as respostas, mas na medida que a liderança senta e conversa com as pessoas, muitas vezes eles conseguem construir junto a resposta que nenhum dos dois tem. Pois é, nisso aí que você falou do feedback, eu vejo nos clientes como as pessoas são ávidas, os profissionais da empresa são muito ávidos em ter um feedback. E quando eu comecei a fazer isso na minha empresa, geralmente me respondiam que ficaram muito satisfeitos em saber disso, em que a empresa está interessada em saber a respeito dessa pessoa, enfim, feedback dela. E isso muda completamente a dinâmica internamente. Só que como é que se faz numa pequena e média empresa para manter uma rotina de acompanhar ter esse feedback e de forma propositiva, ou seja, eu estou não só mostrando o que eu noto que ele precisa melhorar, mas já dou um caminho. Só que como se faz para manter assim, na tua experiência, uma rotina disso? A primeira coisa é ter uma preocupação genuína com as pessoas, certo? Depois metodologia, disciplina. Eu sou um líder ou um empresário que eu não tenho essa disciplina, eu não tenho essa metodologia. Talvez uma empresa de fora possa ajudar, né? Eu acho que sempre uma visão externa ajuda, é verdade. Mas se for o caso de, não vou investir numa empresa externa, enfim, então, coloca lá na tua agenda. Uma vez por mês, tu senta e conversa com cada pessoa do time. Se o teu time tem 15, 20 pessoas, é muito tranquilo tu marcar a cada 2 meses com metade do time, certo? Conversa com 10 em um mês, com 10 no outro mês, e assim tu vai indo. Tu não precisa também necessariamente conversar todos os meses com todas as pessoas, mas tu tem que ter essa disciplina. E na medida que tu consegue ir fazendo isso, o ambiente de trabalho ele vai ficando melhor, tu consegue ir identificando melhorias que se não fosse através dessas conversas, tu não ia saber, ok? Mas eu ressalto, sempre quando vem alguém de fora, ou alguém da própria empresa, que é o RH da empresa, geralmente surgem ideias e iniciativas muito boas. Nós, aqui na WK mesmo,
a gente tem um programa que é o que a gente chama de Study Go, que é um programa de inclusão de novos profissionais no mercado de trabalho, que veio através de algumas conversas de feedback, né? E às vezes também, é sempre legal trazer, às vezes as pessoas têm um pouco de receio, né? A liderança tem um pouco de receio de feedback, porque, não sei exatamente o que eu vou dizer para ele, o que eu vou falar, enfim, eu não estou tão próximo do trabalho dele. Então, a gente pode tirar o nome feedback e usar uma metodologia chamada one-on-one, né? Que é uma conversa, não necessariamente tu precisa chegar, ter algum ponto específico para trabalhar com essa pessoa, mas é uma conversa de one-on-one. Nós vamos reservar aqui meia hora para a gente conversar. A gente vai chegar aqui, vai sentar, vou te perguntar, e Ricardo, como é que tu tá? Como é que tá a tua vida? Como é que tá o teu trabalho? O que tu vê de pontos de melhoria? E aí tu vai começar a falar, vai trazer algumas coisas. Se tu colocar no Google, né, perguntas para fazer numa conversa de one-on-one, tem uma lista gigante, que é realmente algumas perguntas abertas para tu começar a provocar aquela conversa, e a partir dali tu vai construindo um diálogo. Geralmente, a primeira vez, a segunda vez são as mais difíceis, mas depois tu já cria uma sinergia maior com aquele profissional e a conversa já flui naturalmente. E isso melhora muito o clima interno da empresa. Muito. Então, realmente é um ponto importante. Então, só para, né, finalizar a minha resposta, se tu não tem alguém específico para fazer isso, seja interno ou externo, o RH da empresa, o próprio líder e gestor tem que fazer, mas ele precisa ter essa disciplina. Pois é, agora que falou ali no líder, me lembrei que tem um e-book que vocês lançaram recentemente, em que numa parte fala da liderança inspiradora e como ele é um agente de transformação. Mas agora, assim, trazendo para o cotidiano de quem é um gestor de uma pequena média empresa que faz milhões de coisas no dia a dia, o que significa isso? Como é que ele se qualifica para isso, para ser... O que é um líder inspirador e que traz ações transformadoras, na prática, assim? Ok. Mas quando a gente fala sobre... É uma pergunta que, de repente, demanda muito tempo, daqui a pouco... Né? Não, eu vou dizer assim... Para mim, um líder inspirador, ele é aquele que ele dá espaço para o time, ok? Ele é um líder... Se ele tem milhões de coisas para fazer, provavelmente ele precisa de ajuda do time. Então, quanto melhor o time dele estiver desenvolvido, menos coisa ele vai ter para fazer, e a demanda maior dele vai ser justamente cuidar do time, né? Olhar para o time. Então, quando a gente fala sobre líder inspirador, eu traria como característica assim: primeiro, não se preocupe, porque tu não precisa ter todas as respostas. O que tu não tiver de resposta, tu constrói junto com o time, ok? Se a gente, como pai ou mãe de crianças, a gente também não tem as respostas. A gente tem coisas que a gente não sabe, e tá ok, né? Depois, o líder, ele precisa, de fato, ter empatia, saber se colocar no lugar do outro, saber ouvir a realidade do outro. Eu acho que isso é muito importante. Não adianta a gente querer separar, não, vida pessoal, e trabalho é trabalho, né? Se tem uma mãe na empresa que o filho está em casa doente, é óbvio que o rendimento dela não vai ser o mesmo, é óbvio. E é óbvio que a tua cobrança em cima dela também não pode ser a mesma, né? A tua pressão em cima dela não pode ser a mesma, porque ela já tem uma pressão natural da vida dela que está acontecendo naquele momento ali. Então, se tu tem empatia e escuta ativa para perceber isso, tu consegue realmente conduzir. E isso as pessoas dão um valor gigantesco, né? Eu acho que quando a pessoa tem um problema fora da empresa, que dentro da empresa ela encontra esse alento, ela fica mais comprometida com a empresa. Pois então, porque também... a pessoa, ela não tem... Muitas pessoas dizem, ele é um ótimo profissional, mas como pessoa é ruim. Não é, a pessoa, ela é uma só. Então, ela é uma só. E ela então, faz uma profissão, é um reflexo do que ela é, a vida pessoal. Exatamente. A pessoa é um ótimo profissional, mas o pessoal é ruim. O que está querendo dizer? Ela entrega muito resultado, mas na vida pessoal é uma confusão. Ou seja, não é sustentável. Ela está entregando muito resultado agora, mas provavelmente ali na frente ela vai sair da empresa ou não vai se sustentar. E eu acho que a liderança também tem um papel de antecipar algumas situações. Né? Então, quando a gente... Trazendo um exemplo... O exemplo que a gente falou aqui antes, um colaborador pode, sim, em algum momento, estar com o filho doente, e aí talvez você não vai poder contar com aquela pessoa. Situações acontecem.
Então, acho que o papel da liderança também é organizar o time e organizar as suas demandas para os imprevistos que eles vão acontecer. E para isso, né, além de uma organização muito boa e muita comunicação com a equipe, existe também um mínimo de inteligência emocional, porque eu acredito que o líder também ele tem um papel ali de conseguir equilibrar as coisas, né, da vida pessoal com o trabalho, ajudar a sua equipe nisso, e muitas vezes as pessoas têm demandas, enfim, graves ou sérias na sua vida pessoal e precisam trabalhar para resolver aquilo lá. Então, No acho comecinho que tem uma referência para isso. Da tua resposta ali, você falou uma coisa que acredito, assim, que para todos, ou a maioria dos que estão aqui presentes hoje, deve ter caído, assim, como serviu em cada um, eu acho, de nós, em mim, pelo menos, também, porque esse é o nosso desafio. Falou ali, se o líder tem muita coisa para fazer, é porque ele precisa de ajuda da equipe. Ele não está sabendo distribuir esse trabalho entre a equipe, e esse é o principal desafio. E isso todo dia, eu, por exemplo, luto com isso, porque a tendência é a gente, né, centralizar muitas coisas, e vejo que no cliente também. Aproveitando esse ensejo, já gostaria de pedir para todos os que estão aqui participando desse evento hoje, que usem a ferramenta que tem de mensagem, de chat aqui, do Meet, para se apresentar, dizer a sua empresa, nome, cidade, e também se sentiram tocados aí, por isso que o André falou, de quando um líder ele tem muita coisa para fazer, porque ele não está sabendo distribuir e orientar bem a sua equipe. E um ponto que você... Ricardo, só um exemplo aqui que eu queria dar, né, que foi uma experiência real que eu tive, que eu gosto sempre de, no papel de liderança, sempre me pergunto isso, né? Se eu não estiver aqui, né, a equipe sabe o que fazer, a equipe sabe conduzir o processo, a empresa, como é que essa equipe vai funcionar, né, se eu não estiver? E aí eu fiz uma experiência que há 3 anos atrás, no qual eu me afastei por 6 meses da empresa, eu me dei de presente um período sabático e deixei a empresa nas mãos do time, né? Um time que eu já trabalhava junto há um bom tempo, e enfim, realmente eu saí fora da empresa. Durante 6 meses a empresa estava aí com o time. Como é que esse time se comporta? As coisas acontecem, elas não acontecem, e as coisas aconteceram, e quando eu voltei, eu fiz mudanças, né? Porque quando a gente tem um olhar de fora também externo, a gente muda completamente a nossa visão, mas fiquei bem satisfeito, assim, no sentido de que o dia a dia, a operação da empresa, ela se manteve igual. Então, isso é ótimo, né? Então, acho que quando um líder ele não consegue se ausentar, é porque ele precisa realmente trabalhar um pouco mais com a equipe. Pois é, e essas conversas de feedback que você nos aconselhou a que tenha uma certa frequência, acredito que seja o principal fator de justamente saber como distribuir, porque a gente vê as deficiências que a pessoa tem, o que ela pode melhorar, para que ajude a que esse trabalho seja distribuído. Só que, nesse meio tempo, eu vejo, nessa ação, assim como no dia a dia surgem conflitos, nessas conversas individuais pode surgir aqueles conflitos de a pessoa tem problema com alguém dentro da empresa, enfim, como é que a gente resolve, digamos, esses conflitos, divergências com liderança? Como é que a gente tira limpo isso? Porque senão acaba sendo assim um fator extremamente complexo na gestão da empresa. Sim. Inclusive, na pesquisa que a gente fez, a gente perguntou, né, sobre a questão dos conflitos e 60% das pessoas responderam que sim, já tiveram conflitos no ambiente de trabalho ou com colegas de trabalho ou com a própria liderança, né? E eu não vejo problema nenhum em ter conflitos. Eu acho que quando a gente contrata as pessoas que elas são alinhadas aos valores da empresa, os conflitos, geralmente são conflitos de alguma ideia, né, de algum processo novo, alguma nova forma de fazer, ou eles são vinculados à questão da comunicação. Através da comunicação, a forma como ele falou, eu entendi completamente diferente. Aí a gente começou a ter um conflito, mas, não, agora eu entendi o que tu quis dizer, ok. Então, assim, o conflito, quando a gente tem pessoas trabalhando que têm
os mesmos valores, ou seja, quando a gente foi assertivo na contratação, minha empresa tem lá os valores definidos, eu contratei pessoas que estão alinhadas a esses valores. Os conflitos, para nós, eles até são positivos, porque muitas vezes eles nos fazem pensar de uma forma diferente, criar uma ideia nova. Né? A gente não está discutindo os nossos valores. Quando a gente está discutindo os nossos valores pessoais, provavelmente alguém vai ter que sair, porque isso é algo muito difícil da gente modificar. Mas quando a gente tem pessoas com os mesmos valores trabalhando junto, os conflitos, geralmente, eles são conflitos de ideias. E aí, para a gente resolver, a gente pode usar técnicas, por exemplo, de design thinking, a gente pode usar técnicas de negociação para identificando tudo bem. Tu tem uma ideia, tu tem outra ideia. O que as duas ideias têm em comum? O objetivo. O que dá para descartar dessa ideia e da outra ideia? Até que a gente consiga chegar num ponto em comum, ok, vamos testar isso aqui e ver se funciona, né? Juntar as duas coisas. Mas quando a gente tem realmente conflitos pessoais, relacionados a valores. Não gosto dela porque ela fala desse jeito. Bom, aí, enfim, aí nós vamos ter um problema mais sério e a liderança vai ter que tomar alguma decisão, né? Porque se a liderança não tomar alguma decisão, alguém vai tomar alguma decisão ali em algum momento. Então, eu acho que isso é bem, bem importante. Quando o conflito surge, por exemplo, quando alguém do mesmo time ou de um outro setor da empresa não está entregando bem seu trabalho, seus indicadores estão ruins e acaba prejudicando o trabalho de outro setor, ou as outras pessoas têm a percepção real ou não tão real de que ela não puxa junto, não se empenha tanto que nem os outros. Como que o líder faz isso? Ele vê com cada um, ele chama as pessoas e conversa junto? Eu acho que mais do que o resultado, né, o time se entrega muito para aquelas pessoas que estão se esforçando. Né? Se tem alguém que não está entregando o resultado e não está se esforçando, e isso está prejudicando o resultado do time como um todo, o time não existe mágica que a liderança vai fazer para melhorar aquilo ali. Se a própria pessoa não estiver se esforçando, e aí a pessoa precisa ter esse feedback, no sentido de que, tu não está conseguindo entregar resultado, a gente não está percebendo o esforço que tu está fazendo, eu não estou conseguindo me esforçar porque eu estou com um problema pessoal, assim, assim, assado. Tá, ok, então talvez seja uma coisa passageira, nós vamos esperar, resolver, ok, mas isso precisa melhorar. A pessoa sabe que ela precisa melhorar. Agora, se é alguém num perfil muito acomodado, que de fato não se esforça e não está muito preocupado com isso, enfim, a liderança tem que tomar uma atitude, olha, sinto muito que está prejudicando o time, né? Então, já te dei o feedback, já te dei a oportunidade de melhoria, tu não está melhorando, tu não está fazendo, né, cumprindo aqui o plano de desenvolvimento individual que a gente combinou lá atrás, que tu te comprometeu a fazer, tu não está fazendo isso. Obrigado, eu vou buscar alguém que, né, esteja afim. E está cheio de gente querendo trabalhar, buscando oportunidade. Então, assim, quem não está afim, obrigado. Né? A gente precisa, no mínimo, de pessoas esforçadas e dedicadas. E aí a gente entra na questão das soft skills. Né? O profissional ele pode ser muito bom tecnicamente, mas se ele não tem as competências necessárias, flexibilidade, proatividade, comunicação, enfim, para trabalhar num ambiente de grupo, não adianta a parte técnica dele ser tão boa. Né? Então, aí a gente entra de novo, a gente volta lá para o começo, a contratação certa. Né? Contratei certo, ok, pode acontecer problemas aqui no meio do caminho, obviamente que vão acontecer, mas são problemas pontuais, né? E não corriqueiros. Então, acho que esse ponto é bem importante. E também, eu queria dar um exemplo aqui, nosso, da AWK, a gente começou há 4 anos atrás, trabalhar aqui com a pauta de diversidade e inclusão internamente na empresa, sem o objetivo de, vamos levantar a bandeira aqui para LGBT, né? LGBT, para pessoas negras, não é nada disso. Né? A gente, quando está falando aqui sobre diversidade e inclusão na empresa, a gente fez um trabalho interno, primeiro, bem forte, porque a gente sabe que é uma pauta que mexe com valores das pessoas, mexe com a parte política, que está bem polarizada. Então, assim, a pessoa já fica, quando fala nessa pauta, já fica o pessoal com os nervos da flor da pele, mas quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, a gente está fazendo basicamente um alinhamento dos nossos valores. Né? A gente está falando sobre respeitar o seu colega,
independente do que ele seja, ou da forma como ele pensa, ou em quem ele vota, entender as diferenças, entender o que para mim daqui a pouco não me atinge, mas que para o outro atinge. É besteira, mas para mim pode ser, para ele não é. Então, assim, à medida que a gente vai trabalhando essa pauta, a gente vai alinhando os nossos valores. E aí, naturalmente, os conflitos, eles vão diminuindo, e quando acontecem, são conflitos só de ideias diferentes, ou na forma como a gente se comunica, que daí é muito mais fácil da gente, né, se reorganizar. Sim, até estou vendo aqui a Nara, da distribuidora Cristal, colocou que ela observa que a principal dificuldade dos gestores é de delegar responsabilidades, e acabam ficando muito no operacional. Então, realmente, essa questão de ter o feedback, porque o próprio profissional da nossa equipe vai também nos auxiliar nisso. Ele que está enxergando o que a gente está fazendo, que poderia ser feito pela equipe. Sim. Não sei se estou certo nisso. Até, Ricardo, um ponto importante, assim, também, né? A gente falou aqui antes sobre a questão da liderança inspiradora, né? O líder, ele precisa ter empatia, ele precisa ter uma escuta ativa, ele precisa conseguir equilibrar qualidade de vida com o ambiente profissional dele e dos colaboradores, mas o líder, ele nunca pode esquecer que ele é quem dá o rumo, ele é quem dá a meta, ele é quem cobra o resultado. Então, assim, as pessoas também precisam disso, precisam desse direcionamento. O líder, ele não pode ter receio de cobrar o resultado, né? Ele não pode, assim, simplesmente ser aquela pessoa que, eu dou o colo aqui quando o profissional precisa. Porque, senão, muitas vezes, ele não se torna um líder de valor, ele se torna um líder útil para a equipe. Ele é útil, ele me escuta, ele me aceita, né? Quando eu preciso, ele resolve o meu problema. Ele é útil, mas ele, de fato, não me diz o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir, cobrar um resultado e me botar aqui no meu lugar para fazer o trabalho que eu preciso fazer e que eu preciso entregar. Então, acho que o líder, ele realmente precisa fazer isso. Claro, de uma forma empática, com escuta ativa, entendendo o contexto de cada um, mas ele não pode nunca fugir dessa responsabilidade. E agora, assim, antes da gente ir se encaminhar para o final do nosso encontro e abrir para perguntas e respostas dos participantes, queria ver com você, assim, qual que você enxerga, já que é um especialista nesse assunto, qual é a tendência e o futuro na gestão de pessoas, que há muitos modismos, mas o que está firmado realmente com uma tendência para o futuro da gestão de pessoas? Hoje se fala muito na questão de People Analytics, né? De olhar os dados de gestão de pessoas e tal, e isso serve muito bem para definir, enfim, algumas ações que a empresa pode tomar, mas se tu olhar para o mundo, cada vez mais se fala em saúde mental, cada vez mais fala que as pessoas estão ansiosas, cada vez mais se fala da falta de comunicação e de presencialidade, né? De eu estar aqui agora presente. Não, eu estou aqui, mas eu estou no celular, eu estou no computador, eu estou esperando o e-mail que a pessoa está... Né? Eu estou aqui, mas não estou aqui. Eu acho que a grande vantagem que empresas de pequeno e médio porte têm é conseguir ter esse tete-a-tete. É o gestor, é o líder, é o dono da empresa, conseguir sentar com as pessoas e conversar com as pessoas. Muitas vezes tu está numa empresa grande, tem benefícios, né, às vezes até melhores, plano de saúde melhor, talvez uma remuneração um pouco melhor, um aniversário celebrando super bacana, só que tu não consegue ter esse tete-a-tete com as pessoas. Então, quando a gente fala futuro da gestão de pessoas, eu acredito muito e vejo muito o quanto é importante a gente conseguir dar atenção genuína e real para cada colaborador. A demanda de um é diferente da demanda de outro. E quando a gente fala, e um ponto também importante é que a gente precisa entender que muitas vezes a pessoa encontra na empresa, né, ou ela pode encontrar na empresa aquela rede de apoio que ela não tem fora da empresa. Às vezes, fora da empresa, ela não tem talvez tanta gente assim para conversar, ela não tem uma agenda social tão intensa, talvez fora da empresa ela não consiga ter
recursos financeiros para daqui a pouco alguma situação que tenha acontecido na vida dela. Ah, caiu um muro da minha casa, eu preciso consertar. O que eu vou fazer? Eu tenho que ir no banco pegar dinheiro emprestado. Será que a empresa não consegue me adiantar alguma coisa e ir descontando isso do meu salário mensalmente? Né? Que valor que tem isso? Meu cachorro foi atropelado, agora tem que fazer uma cirurgia, vai custar tanto. Será que a empresa não consegue me adiantar isso e depois ir descontando do meu salário? Olha o valor que isso tem para um colaborador, que às vezes numa empresa grande ele não vai encontrar, ele não vai conseguir. Então, na medida que a gente consegue ter esses espaços, o profissional ele enxerga muito valor nisso. E aí eu não estou falando do profissional, eu estou falando da pessoa. Né? A pessoa se identifica muito com esse tipo de ambiente. Então, assim, a gente precisa cobrar resultado, mas a gente precisa também ajudar aquele profissional com essa rede de apoio que todo mundo precisa. Né? Algumas pessoas têm uma estrutura melhor, outras que não têm tanta estrutura assim, mas na empresa precisa ser um lugar bom para se trabalhar, porque a gente vai ficar bastante tempo aqui. Sim, que não fique só no discurso. Exatamente. As pessoas se motivam vendo isso acontecer na prática, né? Há muito tempo, numa formação que eu fiz, teve um grande empresário que ele falou que perguntou para todos qual é o principal fator de motivação numa empresa. E aí todos foram falando alguma coisa e no final ele disse: o que mais motiva as pessoas é o resultado. E resultado não é só, lógico que é importante, mais dinheiro no bolso. O resultado é ver que as coisas que se planejam, que se conversam, acontecem. Como o caso isso, alguém que está genuína, como é que eu sei que meu líder está genuinamente preocupado no meu trabalho, aqui ou em mim como pessoa? Porque ela toma uma ação e, de fato, auxilia em relação a isso. Não é só um discurso da boca para fora. Correto. E eu acho também, Ricardo, que é importante, né? Às vezes a gente fica meio frustrado, porque às vezes uma pessoa sai da empresa, a gente treinou aquela pessoa, preparou, ela saiu da empresa, ou então saiu alguém com uma remuneração muito melhor que eu não consigo alcançar, me frustrei também. E aí, às vezes, essas frustrações, elas vão nos deixando um pouco mais rígidos, assim, nas próximas seleções, né? Eu acho que, independente do tempo que a pessoa fica na empresa, a gente, enquanto gestão e liderança, a gente precisa ter consciência de que a jornada dessa pessoa dentro dessa empresa ela foi boa, né? Ela foi produtiva. Se ela escolheu sair da empresa, ok, não tem problema nenhum. Mas eu preciso gerar para essa pessoa uma experiência profissional positiva. Porque o mundo gira e ela está saindo, mas depois ali na frente ela pode virar meu cliente, pode virar meu fornecedor, ela pode voltar a trabalhar comigo. Então, assim, se ela não tiver uma experiência positiva, enfim, é um laço que eu estou cortando. E hoje, aqui no nosso caso, a gente tem vários clientes que já foram nossos colaboradores. Então, assim, isso para nós realmente nos retroalimenta, inclusive, o nosso resultado. Olha só, bacana. André, antes da gente encaminhar o final do nosso evento, eu queria a ajuda do Vinícius para que ele, enfim, quem queira aí se manifestar, fazer uma pergunta, possa abrir o microfone mesmo e perguntar para o André aqui, que a gente responde às questões de vocês. Perfeito, pessoal. Agora a gente está abrindo, então, espaço para perguntas. E para quebrar um pouquinho essa timidez, eu queria iniciar, então, fazendo uma pergunta para o André. André, algo que a gente vê que vem mudando e é irreversível é cada vez mais as empresas terem processos automatizados e a inteligência artificial, que agora está se incluindo aí nos processos das empresas. Eu queria saber como tu enxerga o futuro disso e até mesmo o receio que as pessoas têm de estarem sendo substituídas por máquinas ou por inteligência artificial, e como a gestão de pessoas e as organizações podem ajudar nesse processo, nessas mudanças todas que vão acontecer. Eu acho que o primeiro ponto, né, é que toda mudança, ela geralmente ela vem, toda nova tecnologia, ela geralmente, pelo histórico que a gente tem, ela vem para gerar mais oportunidades, novas oportunidades. Né? Pode, sim, eliminar algumas tarefas, né, atividades mais rotineiras, mas, enfim, vão surgir novas demandas, vão surgir novas competências necessárias, novos cargos. Olha quanta vaga tem aí aberta para trabalhar com inteligência artificial.
quanta vaga que, enfim, até 3 anos atrás não tinha nenhuma. E hoje o mercado está cheio de vagas para trabalhar com inteligência artificial. Então, a principal competência também hoje é realmente o que se fala muito, né, na questão do lifelong learning, né? Tu ir aprendendo sempre coisas novas e ir te adaptando. Porque, enfim, o mundo ele vai mudando cada vez mais rápido, tu precisa mudar junto. Né? Então, isso também até já é uma questão que traz um pouco de ansiedade para as pessoas, mas à medida que tu te adapta a sempre estar aprendendo coisas novas, a vida também fica muito melhor, porque à medida que a gente está estagnado, enfim, meio que perde a graça, né? E tem um exercício também que eu gosto de fazer sempre, às vezes quando eu estou com alguma dúvida de que ação tomar com determinada pessoa ou com a empresa, geralmente quando eu tenho alguma dúvida, eu sempre eu faço o seguinte exercício, né? Eu penso assim, tá, se fosse assim o último minuto de vida sobre esse assunto, o que eu gostaria de pensar, que decisão eu gostaria de ter tomado? E aí é isso aí que eu geralmente faço. Bem radical, mas funciona? Geralmente funciona. Então, eu costumo dizer, eu estou sempre pronto para partir. Perfeito, obrigado, André. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, só levantar a mão aqui no Meet, aqui tem a opção de levantar a mão para poder a gente organizar uma fila e dar sequência nas perguntas. Se não quiser fazer a pergunta pelo microfone, pode usar o teclado ali na conversa também. Isso. Importante aí que a Nathalie indicou, esse e-book que a WK lançou, né, André? Está disponível, depois a gente também envia para os clientes por outros meios, né, pelo WhatsApp, pelo e-mail, Vinícius. Perfeito, isso. A gente compartilha com o pessoal, sim. Legal, gente. Eu acho que essa questão de liderança, né, e gestão, ele é um tema que já existe há bastante tempo e não vai deixar de existir, porque o desafio com gestão de pessoas, ele, por mais que existam ferramentas novas, ele não diminui, né, ele permanece. E então é uma pauta sempre bem importante assim a ser trabalhada. Porque por mais que a gente tenha tecnologia, o que adianta ter o melhor ERP se as pessoas não conseguem extrair dali o melhor que ele pode fazer? Né? Então, acho que o Ricardo não comentou ali antes, eu sou velejador e, enfim, não adianta ter o barco muito bom, ter o vento a favor, se eu não sei velejar. Né? Então, eu preciso aprender, treinar e me desenvolver naquilo ali para me tornar um bom velejador. E no trabalho, obviamente, que é a mesma coisa. Isso que a gente nota, né, Vinícius, nas empresas, que nossa equipe, quando implementa o sistema, verifica, em muitos casos, que a pessoa não sabe nem o que é aquela ação que ela precisa realizar. Então, muito menos ela vai saber utilizar um sistema. Então, a gente acaba ensinando coisas que vêm antes do sistema. A gente acaba sendo um treinador de processos e trabalhos dentro de uma empresa. E ali, qual é a ligação com o RH? O que falhou na contratação? O que falhou na formação dessa pessoa? Que essa pessoa que vem para um treinamento de um RP acaba precisando também um treinamento de processos de trabalho, do que aquela rotina significa. Ou qual é qual é o benefício ou malefício para o cliente se aquilo é mal feito. Isso eu noto muito, não sei se no teu caso também, André, que às vezes o profissional da empresa ele não tem a noção exata do que um trabalho mal feito que ele realizou implica para o destinatário desse serviço. Eu acho que o primeiro ponto, né, independente da tecnologia, independente da ferramenta, é ele saber qual o valor que o trabalho dele está entregando lá para o cliente final. Né? Eu acho que à medida que ele tem clareza sobre isso, que a empresa consegue também passar para o colaborador clareza sobre o valor do trabalho que ele está fazendo, ele consegue enxergar também isso e se preocupar lá com o futuro. Né? Eu gosto sempre de falar também assim, um pedreiro, se ele não sabe que ele está construindo uma casa, que vai morar uma família, que daqui a pouco está gastando todo o dinheiro que tem e que não tem para construir aquela casa,
Talvez ele vá lá só botar o cano de qualquer jeito e fechar a parede e pronto, né? Mas à medida que ele entende o valor que isso tem, com certeza ele vai colocar o cano com um pouco mais de cuidado, vai vedar melhor, vai fechar a parede bem direitinho para evitar dar problema depois lá na frente. Perfeito. Perfeito. André, tem uma outra pergunta para te fazer. Eu percebo que cada vez mais as empresas elas estão inserindo profissionais de psicologia dentro da área de RH. Como tu enxerga isso? Tu vê que isso é uma tendência, até mesmo para auxiliar nessa questão que tu comentou ali sobre ansiedade, o pessoal nós estamos cada vez mais ansiosos, com mais tarefas a fazer. Tu enxerga que a área de RH vai cada vez mais ter pessoas formadas em psicologia para auxiliar também nesse trabalho de gestão de pessoas? Acredito que sim, por dois motivos, né? Primeiro, que de fato a sociedade está mais atenta à questão da saúde mental das pessoas. Depois, né, a NR1 está aí, então, para quem ainda não se formou, precisa se informar, porque a partir do ano que vem vai ser obrigatório a NR1, e aí está aí uma demanda grande para os psicólogos. E depois que sempre é um olhar de recursos humanos, um olhar mais atento, mais profundo para o ser humano, né? Então, eu acho que, com certeza, as empresas têm demandado mais profissionais da área de psicologia, porque têm valorizado mais isso. Inclusive, alguns testes psicológicos no processo de seleção. A gente tem já clientes aqui que já nos demandam isso também, né? No time aqui, a gente tem algumas psicólogas que trabalham com a gente, então já nos demandam alguns testes para validar o perfil, para não ficar só na avaliação do currículo e na entrevista, tu ter um teste que depois vai te ajudar tanto para selecionar, né, contratar essa pessoa ou não contratar, como depois que ela for contratada, tu saber ali quais pontos tu tem que trabalhar ou como é que essa pessoa tende a agir em determinadas situações. Perfeito. Obrigado. Uma boa forma de fazer também, ou seja, usar metodologias que são comprovadas para entender o perfil do profissional. Correto. Em relação a isso da IA, totalmente casado, né? Porque a gente não pode se esconder das inovações. Elas vão vir de qualquer jeito. Então, é importante que se veja isso em todas as áreas da empresa. Comecem a pesquisar o que é a IA. Existem diversos modelos, cada um tem a sua aplicação, pode auxiliar. E eu acredito que nessa parte de ferramentas para colaborar melhor com o feedback e com essa comunicação interna. Tem alguma ferramenta que vocês utilizam, vocês recomendam para os clientes em relação a isso? Uma ferramenta de TI mesmo? Hoje, se tu vai falar em feedback, né? O mesmo exemplo ali que eu dei do one-on-one, se botar no Google ou no chat GPT, né, auxilia aqui a dar feedback, né? Como eu posso dar um feedback? Ali vão vir diversas metodologias, diversos frameworks diferentes, e tem vários frameworks que eles se adaptam ao estilo de liderança de cada pessoa. Eu me sinto mais confortável com este aqui. O outro líder, ele se sente mais confortável com aquele ali. Então, assim, não existe um framework que seja o correto, né? Existe aquele que a gente se sente mais confortável em utilizar ele, mas eu penso que feedback, ele sempre precisa ser dado trazendo uma situação real, algo que tenha acontecido, um fato, e não assim, por exemplo, tu não fala nada nunca. Não, tem que dizer, olha, na reunião X eu vejo que tu não participa, tu pensa, mas tu, né, não costuma comunicar o que tu está pensando. Quem sabe, então, na próxima reunião tu começa a participar mais, tu expõe mais nas tuas ideias. Né? Acho que o resultado do feedback sempre é, o que tu vai fazer daqui para frente? Né? E aí a gente vai acompanhando isso. E não deixar passar muito tempo. Né? Eu acho que quando acontece alguma situação que o líder ou que o gestor não está tão de acordo, que ele precisa dar um feedback, não guarda aquilo, meu processo de feedback é daqui a um mês, eu vou esperar daqui a um mês, então vou anotar aqui, daqui a um mês eu vou falar isso para a pessoa. Não, vai lá no dia seguinte, uma pessoa fala, olha, sobre esse assunto aqui, eu quero te dar esse feedback. Ponto. Porque daí a pessoa já, tá, ok. Né? Não fica aquela coisa, um mês depois ele veio me falar de uma coisa que aconteceu lá atrás. A pessoa às vezes se sente meio
enganado, tipo, ficou um mês pensando isso, né, e eu não pude consertar. Então, o feedback, acho que é importante o momento de dar, mas o framework, ou a ferramenta que tu vai utilizar, enfim, aí pesquisa que se adapta melhor aí para o teu estilo de liderança. Eu já ouvi um gringo aí especializado em vendas que ele fala assim, é um senhor, tá? E ele diz que quando a gente contrata alguém, se está na dúvida, bom, aí pode pensar se contrata ou não. Agora, quando vem na tua mente a vontade de demitir, tem que ser feito na hora. Ou não de demitir, mas de corrigir algo, de apontar algo. Tem que ser naquele momento. Exato. E a questão da contratação também, né? Tem um exercício assim que se faz, que é um mês após contratar o colaborador, tu pensa, eu contrataria ele hoje de novo? Sim ou não? Se sim, ótimo. Se não, já está traçado aí o rumo. Exatamente. Bom, para a gente encerrar, André, eu quero agradecer muito em nome da equipe, dos nossos clientes, a tua participação. Excelente, assim, pelo teu conhecimento e tua disponibilidade. E eu gostaria, se tu pudesse deixar, assim, um conselho, uma mensagem para nossos clientes em relação à gestão de pessoas, como isso facilita ou ajuda ele na busca da excelência e da prosperidade na empresa. Primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Reforço aí o que eu trouxe aqui no início, eu gosto sempre dessas experiências de troca. Eu acho que quando a gente tem uma troca real, genuína e prática do dia a dia, eu acho que é o que mais agrega aí para o nosso negócio. E o que eu queria deixar de mensagem para as lideranças é justamente assim, que foque na gestão de pessoas, porque se tu tem uma equipe que tu conseguiu transformar ela numa ótima equipe, o teu trabalho vai ser extremamente facilitado. Então, o desafio do teu trabalho é construir um time de alta performance dentro da realidade que tu tem. Se a gente pegar um time de futebol, um time que está muito bem treinado, na hora do jogo, o técnico quase não trabalha. Ele mais assiste, observa, ok. Agora, quando a gente vê aquele técnico desesperado na beira do campo, gritando e tratando tudo errado, ou seja, a preparação não foi boa. Então, eu acho que foque realmente nisso. Fora que o prazer pessoal que tu tem de ajudar as outras pessoas, de fazer elas crescerem profissionalmente, delas enxergarem valor no teu trabalho e delas enxergarem valor no trabalho que elas estão fazendo dentro da tua empresa, é muito bom. É muito bom mesmo. Tu consegue, sim, tu chega em casa de noite, tu deita e dorme igual uma criança. É muito leve. Então, acho que é praticamente como fazer uma academia, né? Que tu volta do exercício assim, olha a coisa boa. Assim. Dever cumprido. Exatamente. É o tal do sono dos justos. André, Correto. Obrigado mais uma vez mais. Quero agradecer também a tua equipe, Nathalie, o Ítalo, ao Vinícius, que esteve na produção aqui do evento. E convido a todos a que nos encontremos no próximo evento em breve. Muito obrigado. Obrigado, gente. Até mais. Bom almoço.